Bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos dar início ao módulo 3 da História da Cultura e das Artes. Para contextualizar um bocadinho aqui a aula hoje, eu trouxe um cronograma, uma linha do tempo, em que temos o século, desde o século III, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, décimo, por aí fora, até ao XV. O que é que isso quer dizer? Só para assegurarmos que percebemos o que é que estamos aqui a falar. Por exemplo, o século IV. Ok, estamos no século III, passamos para o século IV. Quando é que nós passamos para o século IV? No ano 301. Portanto, a partir do primeiro ano de cada bloco de 100 anos, nós passamos para o século e começamos a designar pelo a seguir. Quero que isto fique compreendido de vez. Portanto, iniciarmos no século III, quer dizer que estamos a falar a partir de 201 depois de Cristo. Pronto, solidificadas estas questões, vamos aqui ver algumas, por exemplo, a arte paleocristã, que alguns dos trabalhos são sobre este período, que se estende até ao século VI, e antes disso, ainda no início do século VI, inicia-se a arte bizantina, que também vamos trabalhar um bocadinho sobre estas questões, e no meio disto temos outros tipos de artes, a arte islâmica, e aqui no século X surge aqui, mais ou menos a meio, estão a ver, arte românica. E depois, a partir do século décimo primeiro, já começam a surgir o gótico primitivo, ao qual nós ainda separamos para um quarto módulo, não o damos aqui. Portanto, o que é que vai acontecer? Nós vamos dar aqui na arte românica até ao século XII, inícios do XIII, vamos parar aqui no final da românica e não vamos referir à arte gótica, pois essa vai ficar para o módulo 4. Eu quero que isto fique bem assente, portanto, a partir mais ou menos da linha que divide-se aqui entre o século IV e o V, temos o que se designa de Idade Média. Portanto, o que nós vamos trabalhar aqui é a Baixa Idade Média, o início da Idade Média, até ao Gótico, que aí ficará para o quarto módulo. Como é que isso se inicia? Inicia-se com a queda do Império Romano e as invasões bárbaras, desculpem, as invasões bárbaras, as invasões árabes também, mas um pouco mais tarde. Começa com o saque de Roma em 410, perpetrado pelos visigodos, já vamos ver quem são os visigodos. Foi a primeira vez em 800 anos que a capital romana caiu para um inimigo estrangeiro. Portanto, aqui há algumas imagens do saque de Roma em 410. Eu deixei esta imagem que vocês já conhecem, mas eu vou passar aqui em grande, em slide, só para revermos o início, a conquista do Império Romano e depois a queda também. Portanto, o início e o fim. Vamos ver o seu desenvolvimento, a sua expansão e depois vamos começar a observar a sua redução novamente. Vamos aqui projetar. Portanto, estão a ver, começar, estamos ainda, quando é menos neste tipo de imagem, significa antes de Cristo, ainda estamos antes de Cristo, porque a partir do ano 0, já estamos no anos depois de Cristo, não é? 410. Portanto, temos aqui um certo apogeu nesta altura. E começa então a queda. A partir do saque de Roma e todas depois as invasões bárbaras que já vamos ver um pouco, o seu fim. Portanto, não sei se lembram desta imagem, já surgiu no módulo passado, e aqui relembramos um pouco. Portanto, quem são os visigodos? Os visigodos foram, vamos ler aqui um pouco, foram um de dois ramos, que se dividiram em godos, um povo germânico, originário do leste europeu, sendo o outro os ostrogodos. Já vai aparecer no mapa estes dois para perceberem. Ambos perpetuaram entre os bárbaros que penetraram o Império Romano tardio no período das migrações. Temos aqui uma imagem de um visigodo, ok? Eles invadiram também, depois permaneceram na Península Ibérica. Aqui mais um bocadinho de informação. Após a queda do Império Romano, estamos aqui no Ocidente, os visigodos tiveram um papel importante na Europa nos 250 anos que se seguiram, particularmente na Península Ibérica, ou seja, a partir do período da queda do Império Romano, portanto, eles permaneceram até ao século, como está aqui, desde a sua queda, portanto, tivemos ali 410, lembram-se? Começou o seu início
nesse período até 711, data da invasão muçulmana. Portanto, aí os visigodos foram expulsos, empurrados, de certa forma, pelos muçulmanos que vieram pelo norte da África, também já vamos ver. Deixo aqui uma outra imagem dos visigodos, penso que possa ser um pouco mais relacionável com os países nórdicos, ainda assim é um povo que permaneceu na Península Ibérica. Portanto, temos aqui o reino dos visigodos, é esta parte aqui do sul, um pouco da Normandia, abaixo da Normandia da França, e aqui na parte dos Pirineus, Espanha, e depois aqui mais a sul de Portugal. Vamos dar uma ideia, temos os visigodos aqui, à esquerda, no canto, nesta parte inferior esquerda do slide, e temos os ostrogodos aqui na parte central, na zona de Itália. Portanto, eles eram dois ramos, uns permaneceram aqui e os outros foram até à Península Ibérica. Formação dos reinos bárbaros. O que é que nós temos aqui? Como estava a referir há bocado, a partir daquele mapa, o que é que se dá no meio disto tudo? Vamos de cima para baixo. Portanto, no norte da Europa, temos aqui em cima, a roxo, ou violeta, temos do século VIII ao X, vikings, na Escandinávia, o que ainda hoje designa como zona escandinava ou Escandinávia, atacam e pilham todo o litoral europeu. Portanto, toda esta zona litoral marítima é invadida. Depois temos aqui na parte central, aqui na zona onde hoje é a Hungria, temos os magiares, que vieram da Ásia Central, ou eram ali da zona dos húngaros, atacaram a Alemanha e o norte de Itália. Portanto, começaram a invadir por esta zona toda da central europeia. Nós, portanto, aqui na zona do Califato de Córdoba, tínhamos os muçulmanos que vieram do norte da África e está com as costas mediterrâneas, então vão empurrar os visigodos e vão tornar esta zona aqui o seu califato, ligado aos reinos islâmicos. Temos também uma zona de Itália que também ficou e outras partes de Espanha também ligadas a o que se diz de conotação e de testemunhos moçárabes. Não me vou alongar porque vamos dar nisso noutras aulas. Consequências das invasões, o que é que aconteceu? Economia de subsistência. Subsistência quer dizer que eu preciso de alguém para subsistir, ou seja, para existir, estou refém da existência de outro, subsistência. Barbarismo dos costumes, ruralização económica e cultural, portanto, torna-se uma vida rural. Clima de instabilidade e insegurança, por todas estas movimentações na Europa criam este clima de instabilidade, portanto, em permanente guerra e permanente invasão, e é uma sociedade rural rude e cavaleiresca. Portanto, este período tem vindo várias séries, até com bastante popularidade, que se basearam neste período europeu para fazer os seus cenários e os seus costumes, representar os seus costumes nessas séries. A isto se dava o nome de feudalismo, a todas estas questões, e aqui do lado uma típica imagem da paisagem feudal, o castelo do senhor controlando as terras onde os seus súditos trabalham. Portanto, é uma iluminura, mas representa bem, temos ali o castelo, as muralhas, pronto, e cá fora estão os camponeses a trabalhar. Isto é um feudalismo. Uma sociedade trinitária tem vários nomes, e sociedade trinitária, sociedade senhorial, ou temos ainda o que vamos no fim falar para não estar já a confundir. Portanto, vamos aqui designar de sociedade trinitária. Temos o povo em baixo, a nobreza, o clero e a quem responde o rei, que depois se vai alterar mais à frente com a questão do cristianismo e da cristandade para o Papa. Tá bem? O rei pode responder ao Papa, ou o rei pode se tornar o Papa, não é? Henrique VIII. Mas vamos deixar isso para outras questões. Não sei se estão a ver aqui alguma relação com Roma. Portanto, já vamos ver à frente, espero que comecem a pensar nisso. Portanto, nesta divisão em pirâmide, talvez o imperador ou o senado em cima, pronto. Vamos deixar depois os patrícios, vamos deixar começarem a pensar nisso e mais à frente vamos então ver essa comparação. Este é um esquema que eu achei um bocadinho mais confuso, mas que também é importante. O que é que temos aqui? 3 partes importantes desta sociedade, que é muito importante para se perceber todo o restante contexto dos próximos módulos, está bem?
Daí está uma aula só para o contexto, que é a nobreza, temos aqui os cavaleiros, não é? Os belatores, que defendem os oradores, porque defendem o clero, e o clero ora por eles, portanto, em defesa destes belatores, benfeitores, nobreza. Quem é que trabalha para fazer subsistência, de certa forma, alimentar esta nobreza? É o povo, não é? É a plebe. E esta nobreza também defende o povo, não é? Dessas invasões e desses bárbaros, e todas essas instabilidades de guerra e de invasões que vão surgindo, é a nobreza que os defende. Não só o povo trabalha para a nobreza, como trabalha para o clero, e o clero volta a rezar pelo povo. Portanto, é uma roda de interesses nesta sociedade. O feudalismo é uma forma de organização social, política e económica, portanto, social, a sociedade, política, portanto, toda a gestão de políticas, que é um termo que vocês estão mais familiarizados com a idade têm do que eu, propriamente na vossa idade, e económica, que é comércio, portanto, haver dinheiro, haver economia, haver, no nosso caso, indústria, neste caso, era outras questões, com base na relação de fidelidade e dependência entre homens, portanto, tudo isto vai permanecer. Então, são os laços da dependência hierarquizados, esta imagem é um pouco o povo, depois os belatores, depois aqui há uma parte que se divide entre pode ser os donos dessas terras, a nobreza, não é? E depois sim o rei, a nobreza ou o clero, não é? Aqui depois o rei depois vai tornar papa no final desta aula, ligado ao cristianismo. Os direitos sobre as terras obedecem a esta hierarquia, portanto o povo não pode ter as suas próprias terras, tem que sempre ter um senhor feudal, que se diz assim, o senhor feudal, que é dono dessas terras. O povo até às vezes tem que pagar impostos, não é? Tem não só trabalhar para eles, pagar impostos para ter direito a ter aquelas terras. Superioridade das classes de guerreiros especializados, parcelamento do poder político. Vamos continuar. O que é que aparece então? Estamos no meio de cavaleiros que nos defendem, senhores feudais que dizem que aquilo é deles, e surge o que se designa deste período de cristianismo à cristandade, portanto até à implementação desse cristianismo enraizado na Europa. Temos o aparecimento de uma figura que viveu até aos 30 anos, que morreu e depois voltou na ressurreição, que é a Páscoa, curiosamente, perto desta data. Temos imagens de Jerusalém, Belém, etc. E Canaã, viveu, etc. Estamos a falar de Jesus Cristo. Portanto, esta figura de Cristo, cristianismo, cristandade, vem surgir e vem para ficar na Europa. Do cristianismo à cristandade, vamos agora ver vários slides sobre esta questão e a sua importância, como é que ela ficou implementada. Temos primeiro, o que é importante no cristianismo em relação a toda esta confusão de bárbaros e de invasões, e terra depois já não é aquele senhor feudal, agora já foi conquistado, tem que responder a outros, se calhar até tem que falar outras línguas, não é? Já nem sei bem que língua é que tem que falar. Temos o cristianismo que vem e que diz, nós temos uma mensagem universal, temos a crença num único Deus, há igualdade para todos, acreditamos piamente na igualdade, há um amor universal, há justiça, há tolerância, paz e perdão, há caridade e há, muito importante, para trazer paz a estas pessoas que vivem no que se chama o início das tormentas, da idade das trevas, todo esse período negro da Idade Média, o início ainda da Idade Média, a vida eterna e salvação para todos. Portanto, isto dá um alívio logo às pessoas que vivem naquele caos que é a Europa neste período. Da expansão, como é que se permitiu a que isto acontecesse? Portanto, isto não caiu do ar, isto teve que ter toda uma expansão, como foram os romanos, a expandirem o seu território e foram invadindo. Como é que o cristianismo aconteceu? A ação dos apóstolos, as línguas faladas voltaram a dar utilização ao latim e ao grego antigo, mas do latim que já estava dos romanos. Os judeus que se converteram a novos cristãos, isto é muito importante, e muito em Portugal, na Península Ibérica, isso aconteceu. As redes de estradas e cidades já deixadas pelos romanos permitiram a que os bispos e todas estas figuras ligadas ao cristianismo pudessem viajar por toda a Europa e passar a palavra de Deus, intensos contactos comerciais, o que é interessante porque desde a Rota da Seda, já muito antes disto, se formos até ao tempo dos egípcios,
Os comerciantes sempre foram uma fonte de notícias e de conhecimento, porque eles, ao atravessarem vários espaços, iam pegando o conhecimento, as notícias, o que acontecia, e iam transportando onde passavam, naquela terra. Ouvi dizer que há um homem que viveu até aos 30 anos, foi crucificado, ressurgiu e é a salvação da, do humanismo, da humanidade, desculpem, da humanidade. Portanto, temos estes comerciantes que sempre foram importantes desde o início, desde a pré-história até, eu diria mesmo, os fenícios, este contacto que permite através dos comerciantes, são figuras muito interessantes da história, e temos as desigualdades sociais que permitem que as mulheres e os escravos adiram, façam a sua adesão, porque sentem, há uma unificação, sentem essa igualdade, começam a sentir mais igualdade. Há algo que nos une, que é o cristianismo. A expansão do cristianismo dá-se mais ou menos por este mapa, portanto, muito à semelhança do romano, mas não na sua totalidade. Claro, temos aqui Jerusalém, Palestina, toda esta zona que foi o início, logo ainda, portanto, os acontecimentos de Jesus Cristo, não é? E depois a amarelo temos uma zona mais tardia, que foi já a que nós, na Península Ibérica e Portugal, já atravessámos. Portanto, essa parte mais tardia dos apóstolos a virem pregar a palavra de Deus e de Cristo e passar a mensagem. Temos então das perseguições em que Roma tinha, portanto ainda estamos num problema de transição, em que Roma tinha uma religião politeísta, tinha um culto ao imperador que era obrigatório e os cristãos não queriam, não é? Portanto, pensem que século I ainda existe o Império Romano. O Império Romano fica até o quarto século, mais ainda 300 anos por cima disso. Portanto, nesses 300 anos houve muitas desavenças e aconteceu várias coisas, como Roma tinha uma religião politeísta, vários deuses, e vocês recordam-se disso perfeitamente. Agora estão-me a pedir para rezar uma única figura. O culto ao imperador é obrigatório, os cristãos não o querem, porque o único culto que eles têm é a Deus, é a figura de Jesus Cristo. A civilização é ligada à guerra e às conquistas, e os cristãos queriam era paz, já estavam cansados de guerra. A sociedade esclavagista com fortes desigualdades sociais que permite então essa adesão, começam a aderir ao cristianismo, isto vai criar muitas revoltas na sociedade ainda romana, e ela também se desagregar, muito disto também fez com que Roma acabasse, não foi somente invasões. Mas então com isto ganham adeptos, portanto surgem os mártires e a religião era praticada às escondidas. Se por um lado eles eram perseguidos, extremamente perseguidos, os cristãos na altura dos romanos, eles começavam a praticar às escondidas e iam passando a palavra de Deus. Há muitos filmes sobre isto já e muitos documentários. Portanto, com isto há um aumento do número dos cristãos, e o que é mais interessante é que o imperador Constantino, que nasceu romano, politeísta, se converte ao cristianismo. Permite a liberdade religiosa, e manda erguer igrejas. Portanto, ele era um crente. Está aqui uma figura que representaria possivelmente Constantino já com as cruzes de Cristo e a avançar portanto, em representação da figura de Deus. Veio uma figura um bocadinho mais intolerante do que Constantino, porque Constantino até foi uma figura muito interessante, só ele merece uma aula, obviamente, mas não temos tempo para isso. O imperador Teodósio, que proibiu os outros cultos e perseguiu os pagãos, ao contrário de Constantino, que permitia, quem quer ser pagão é pagão, quem quer ser cristão é cristão, quem quiser ser o que quer ser é. Ele foi dos imperadores mais tolerantes, se não o mais tolerante do Império Romano, tanto assim que se converteu a uma religião que nada tinha a ver com os seus antecessores, mas vem o imperador a seguir, o Teodósio, que foi completamente intolerante e não permitiu outros cultos, né? E perseguiu os pagãos. Portanto, levou o cristianismo completamente do 8 ao 80. Se por um lado perseguiam os cristãos, não é? Agora começaram a perseguir os pagãos, foi ao contrário. Inverteu-se com isto. O que é que eu vos queria trazer? Queria trazer a semelhança que estamos aqui a falar, não é? Romanos e agora a Idade Média, mas o que é isto, não é? E temos algumas semelhanças. Portanto, a organização semelhante ao Império Romano, temos o Bispado de Roma, o Papa que é reconhecido à superioridade. Lembram-se quando eu falei em rei? Aqui com o cristianismo já começa a ser o Papa, já vamos ver a questão da unificação através destas figuras, não é? E da autoridade. As províncias eram dirigidas por um metropolita e depois mais
as dioceses que ainda são mais locais, e ainda hoje existem dioceses, se pesquisarem, eram dirigidas por bispos que respondiam a esse metropolita. Ok? Portanto, tudo isto estava subdividido. Se por um lado nós na Roma tínhamos o imperador, os patrícios plebeus, aqui está mal, não é os clientes, é os escravos no fim, e o povo, desculpem, nem tomei atenção, devia ter tido mais cuidado. À direita temos o Papa, não é a Igreja, depois temos os monarcas, que podem ser os reis, os nobres, os cavaleiros, os artesãos e depois os servos, os camponeses e os escravos. Na altura não era bem escravos, que eram os servos. Coitados. Era praticamente a mesma coisa. Portanto, temos uma pirâmide muito semelhante, que mudam bastante os nomes, um pouco mais. Portanto, no caos que estava a Europa neste momento, a Igreja assume um papel ordenador e unificador. Ok, vamos fazer assim. As pessoas sentiam-se seguras. Ordem, organização dá-lhes segurança. Porque a instabilidade das pessoas, não é? Ainda hoje vemos isso. É humano. Ao longo do início deste período, portanto, aproveita-se a estrutura do Império Romano, há a conversão dos bárbaros por bispos locais, e vê-se isso nesta primeira imagem, muitos bispos locais batizavam os bárbaros todos para convertê-los, apela à união da comunidade, porque estamos todos a rezar pela mesma fé, fantástico, aumenta a influência e a riqueza, são criados mosteiros e ordens religiosas. Esta questão dos mosteiros, o facto de eles serem um espaço para divulgação de escritos, cópias, espaços agrícolas, etc, etc, vamos deixar quando dermos a aula sobre o mosteiro. Inversão do período de pressão, portanto estamos num período de instabilidade e começa a haver alguma ordem, ok, isto está a ficar melhor, é um clima de paz externo, acabam as invasões, por incrível que pareça, pacificação interna, há menos conflitos feudais que antigamente havia e agora começa a vir o Papa e a Igreja a dizer como é que querem resolver isto, e começa a pôr-se como uma palavra entre dois que unifica também os senhores feudais, maior estabilidade, melhorias climáticas, porque ainda assim, se formos para aulas sobre as questões mais do planeta Terra, houve fases de grande frio e depois e isso também comatou o início destas alterações climáticas e a sua estabilidade, para o que hoje mais ou menos conhecemos, já começámos a sentir bastante essas alterações novamente, também permitiram a estabilidade às pessoas, não? Porque perdiam colheitas inteiras. Portanto, estamos a falar de alterações tão graves que as pessoas perdiam colheitas e elas subsistiam somente disso. Portanto, desenvolvimento agrícola, dos transportes, o demográfico das pessoas, portanto, o aumento da esperança média de vida e esta estabilidade, o comércio, as questões urbanas da organização e a burguesia. O aumento da produção agrícola, estamos quase a acabar, deu-se a alguns fatores como o abate das florestas, a drenagem dos pântanos, a utilização de pântanos. Também existem progressos tecnológicos como a utilização do ferro nos instrumentos, que antes não era sempre assim, a adubação dos campos, novos sistemas de irrigação que permitiram agilizar o processo agrícola, moinhos de vento e de água, muitos moinhos de vento e de água, portanto a sua utilização em pleno. Deixei aqui algumas imagens. Na melhoria em relação aos transportes, temos o sistema de atrelagem em fila, mais sofisticado do que aquele que existia no período romano, e a utilização de ferradura, que era algo que não se tinha conhecimento de existir antes. Também existiram progressos marítimos em que é a fixação do leme à popa, que não existia, e instrumentos de orientação que começam a surgir neste período da Idade Média. Portanto, tudo isto também permite uma melhoria de transportes, não só para pessoas, mas como comércio. E, portanto, isto tudo melhora até os dias que nós conhecemos hoje, não é? Que também utilizamos estas questões. Todos os fatores que vimos até agora permitiram uma renovação cultural, ok? Porque há muita instabilidade e parece que não existe nada, mas existem. Nós vamos ver testemunhos de moçartos, invasões daqui, invasões dali, o que é que ficou, o que é que não ficou, unificação, quando é que se deu. Tudo isto vamos ver ao longo deste módulo. Isto é só para vos dar um contexto deste período e que permite este primeiro movimento artístico da Idade Média, que se chama românico. E eu quero que vocês nunca se esqueçam desta palavra. Este é o último slide, românico, que está aqui em baixo, ok? Portanto, românico é o que antecede, o que vem antes do gótico, que nós vamos ver no próximo módulo. Portanto, daí se dar um pouco o nome a este módulo ligado ao românico. E é isso que nós vamos ver, os primeiros movimentos
tudo mais. Espero que tenham gostado, espero que não tenha sido demasiado longo, mas é importante esta aula para perceberem bem depois tudo o que vamos falar a seguir, e nós vamos voltar a falar destas questões todas também ao longo do que vamos dar no módulo. Portanto, não se preocupem, vamos reforçar ainda mais todos estes conteúdos que vimos aqui. Isto é só uma primeira abordagem. Não se esqueçam de fazer a outra parte que vos falta e até uma próxima aula. Bem-vindos a mais uma aula, vamos continuar o módulo 3. Hoje vamos falar sobre o mosteiro enquanto local e referir o monaquismo, e é muito à volta do monaquismo que vamos andar na aula de hoje. Uma das frases interessantes relacionadas com o monaquismo é a fuga mundi, que significa o desejo de isolamento e de entrega a Deus. Fuga, literalmente fugir, não é? De fuga, e mundi, de mundo, portanto uma fuga do mundo, isolar-nos no caso de evasão, em termos de sinónimos. O monaquismo, apesar de ter partido de atitudes individuais, acaba por ter seguidores e criar comunidades, e essas comunidades começam-se a chamar de monges. O primeiro legislador da Ordem de Benedita, que é a primeira ordem que surge aqui no nosso programa, chama-se São Bento de Núrcia, que cria a regra. Temos aqui algumas imagens desta figura, e esta ordem que São Bento de Núrcia cria passa a ser conhecida como Ordem de São Bento, ou mais conhecida ainda como Ordem Benedita. Esta ordem considera o mosteiro uma escola ao serviço de Deus, portanto sempre dedicada à figura, à imagem de Deus, e os princípios orientadores, os três principais princípios, são a obediência, a humildade e o silêncio. E é na base destes três que todo o funcionamento desta ordem vai se realizar. Em termos de obrigações, o que é que está estabelecido? Orar, ora é labora, portanto orar e trabalhar. O ora fica como ofício divino, relacionado com a dedicação a Deus, e o labora, o trabalho, que está dividido em três campos principais: o scriptorium dos monges copistas, onde fazem os seus trabalhos; as oficinas, muito dedicada àquilo que era preciso, literalmente oficinas, como os chamamos de oficinas; e o campo, porque estas ordens eram autossuficientes e também dedicavam-se ao campo, tinham a sua própria horta, a sua própria agricultura, os seus animais. Ordem Benedita, a Ordem de São Bento, na vida beneditina, é um termo difícil, mas relacionado, o ideal de buscar verdadeiramente a Deus e nada antepor ao amor de Cristo. Portanto, estrutura-se em três pilares importantes: a oração, o estudo e o trabalho. Portanto, repetindo um pouco o que já vimos antes: ora, elabora. A parte do estudo, o ledger, está ligado ao scriptorium dos monges copistas, que já vamos ver em relação ao poder da escrita qual a sua importância. A Ordem Beneditina, a Ordem de São Bento, define cargos e tarefas, portanto é extremamente organizado, e estabelece um código penal para quem não cumpre essas mesmas regras, desde isolamento, jejum, abstinência, neste caso pode ser a remoção da carne da alimentação, meditação e até uma expulsão temporária. Hoje em dia ainda encontramos seguidores deste tipo de ordens que também têm ainda este tipo de penitência, um pouco relacionado com a quaresma e outros tempos importantes do ano dedicadas a Cristo. Em relação ao mosteiro enquanto local, vale a pena começar a introduzir aqui alguns conceitos. O que é que o mosteiro tem, normalmente? Apresenta em termos de organização uma igreja, que é a parte principal, não é? A oração, a dedicação a Deus. Os claustros, que estão relacionados com uma parte de jardinagem aberta, centralizada. Temos os dormitórios e por baixo está o scriptorium, neste caso, nesta legenda surge scriptório, que também é aceito como resposta. Temos horta e o pomar, que normalmente estão juntos ao refeitório, que está na casa aqui em baixo. E do lado direito, no canto inferior direito, temos a enfermagem e a hospedaria, porque também poderiam receber pessoas de fora quando necessitassem, apesar de ser uma comunidade bastante virada para dentro. Um dos exemplos que nós temos é o Mosteiro de Alcobaça, em termos de
para se relacionar esta questão organizacional do espaço. O claustro no centro, temos o refeitório, uma cozinha, a sala dos monges, temos temos também a parte dos lavabos aqui, que é interessante porque fica no claustro, porque muitas vezes nem sempre os mosteiros estavam em zonas de rio, portanto poderiam ter uma cisterna onde armazenavam a água e daí retiravam, como é o caso do Convento de São Francisco da Cidade, onde é hoje a Faculdade de Belas Artes, ainda tem esse tipo de sistema. Um dos exemplos que surge muito no programa é a Abadia de Fontenay. Em termos de organização, muito semelhante: igreja, claustro, refeitório, cozinha, enfermagem, hospedaria, dormitório. É aqui que começa a surgir a questão da abadia e já da reforma de ordem de Cister. Eu gostava que visualizássemos só um pouco deste vídeo. A Idade Média é o tempo por excelência dos mosteiros. Nesta época foram criadas inúmeras casas monásticas, sujeitas a diversas regras, pelas quais monges e monjas pautavam as suas vidas, consagradas ao serviço de Deus, ao trabalho e à oração. Em Portugal, o monaquismo medieval conheceu a sua maior expressão no Entre Douro e Minho, em que se situa o território do Tâmega e Sousa. Aqui se desenvolveu durante os séculos VI e VII um forte movimento de fundação de cenóbios, inspirado por São Martinho de Dume e São Frutuoso. A conquista da península pelos muçulmanos, a partir de 711, deu origem ao desaparecimento de grande parte das casas religiosas existentes. Contudo, mesmo sob o domínio islâmico, muitas permaneceram, enquanto outras renasceram ou foram fundadas à medida que a Reconquista ia avançando para sul e se tornava possível reorganizar a vida nesses territórios. Até aos finais do século XI, esses mosteiros mantiveram-se fiéis às tradições monásticas ibéricas anteriores à invasão árabe. Só nessa altura começou entre nós o tempo do monaquismo beneditino, com a chegada à península dos monges que seguiam a regra de Cluny, que adaptava a mais conhecida e divulgada de todas as regras, criada por São Bento no século VI. Estas instituições pertenciam, à época, geralmente às famílias dos seus fundadores, que intervinham no seu governo e se faziam sepultar nas suas igrejas, além de usufruírem de uma série de direitos, como a aposentadoria ou a comedoria, em troca da proteção que proporcionavam às comunidades monásticas e dos bens fundiários que lhes doavam. Da rota do românico fazem parte diversos mosteiros que conservam características deste estilo arquitetónico. Santa Maria de Pombeiro, Salvador de Travanca e Salvador de Passo de Sousa aderiram à regra beneditina e nela se mantiveram até à extinção das ordens religiosas em Portugal no século XIX. E São Pedro de Sete manteve-se até ao século XVI. Em outros, como São Pedro de Ferreira, Santo André de Ancede, Santa Maria de Cárcere, São Martinho de Mancelos, Santa Maria de Vila Boa do Bispo e Salvador de Freixo de Baixo, viveram cônegos regrantes de Santo Agostinho. Outra ordem que teve grande importância no Portugal medievo a partir do exemplo de Santa Cruz de Coimbra. A criação de uma casa monástica implicava, antes de mais, a escolha de um local apropriado, junto a cursos de água e a terrenos férteis, garantindo assim a satisfação das necessidades básicas de alimentação da comunidade. Depois,
Havia que pensar nos vários edifícios que eram necessários, para além da igreja, dos quais se destacava um espaço de habitação composto por dormitório, refeitório, cozinhas e uma enfermaria. Era necessário também uma sala para as reuniões da comunidade, chamada Sala do Capítulo, por nela se ler todos os dias um capítulo da regra adotada. Havia ainda o claustro, com o seu espaço ajardinado ao centro, entre a igreja e as outras dependências. Também não podiam faltar os aposentos do abade, acomodações para acolher visitas e peregrinos, um cemitério, para além de celeiros, adegas, estábulos e outros espaços necessários à exploração agrícola e ao sustento da comunidade. Os mosteiros desempenharam também um papel fundamental no povoamento e reorganização dos territórios onde se implantavam. Com efeito, as suas igrejas funcionavam como sedes de paróquias que davam o acolhimento religioso necessário aos habitantes da região. Nas suas propriedades, os camponeses encontravam trabalho e dentro dos seus muros todos se podiam acolher em caso de perigo, que era muito habitual nesta época. Por outro lado, constituíam pontos de passagem de grande importância, tanto de religiosos como de viajantes e peregrinos. Por eles circulavam não só pessoas, mas também ideias e conhecimentos. As unidades monásticas tinham ainda um estatuto de polos culturais por excelência, onde a escrita se praticava e os livros, além de copiados, eram lidos e utilizados quer nos ofícios litúrgicos, quer na formação dos monges. Bom, vamos continuar aqui com esta, vamos terminar isto e vamos fazer vamos seguir a parte do poder da escrita, que é como está no programa. O cristão São Bernardo, só para terminar, São Bernardo de Claraval, marcou a história religiosa, cultural e artística da Idade Média, foi responsável pela tal Ordem de Cister, a ordem que surge a seguir. Eu deixei aqui algumas imagens da vestimenta. É o abade fundador da Abadia de Claraval, é bastante conhecida. Deixei uma imagem em cima dele, uma representação posterior em um dos corredores dessa abadia. É interessante porque a figura de São Bernardo de Claraval defendia o voto da pobreza e da vida de penitência e sacrifício, portanto estava mais virada para o povo, digamos assim. 3 passos para os crentes eram a meditação, a contemplação e o despendimento, encontro com Deus, conversão para Deus e restauração da ordem e da caridade. Uma das frases mais conhecidas é que está aqui: o avarento está sempre faminto, como um mendigo nunca chega a ficar satisfeito com os bens que deseja, o pobre como senhor de tudo os despreza, pois não deseja nada. Portanto, o despendimento total. Aqui um esquema, no início em cima, um mundo romano alfabetizado, culturalmente rico, portanto bibliotecas, escolas e academias, isto porque vimos no módulo 2, não vamos entrar no módulo 3 de repente, não é? Convém fazer uma ligação. E portanto vimos do módulo 2, o Império Romano, o mundo romano, que era organizado, as pessoas sabiam ler e escrever, muitas delas, e com as invasões do século V, estamos do lado esquerdo, no primeiro quadrado à esquerda, do século V ao VIII, as cidades eram apilhadas, as escolas, os teatros, as bibliotecas, tudo destruído, e portanto voltamos agora para a esquerda, há uma decadência cultural, há uma ruralização e o isolamento das comunidades, por um lado por medo, por outro lado por uma questão de sobrevivência, e portanto há uma alteração, entramos na Idade das Trevas. Com isto o analfabetismo começa a dominar-se, atinge as classes também dominantes, como a questão da nobreza, os guerreiros. O que é que começa a surgir? Em vez da leitura e da escrita, passamos a ter uma cultura popular não escolarizada de tradição oral. Ainda hoje temos muitos povos e muitas tribos que assim seguem uma cultura de tradição oral. Então temos o poder da escrita. Se não há muitas pessoas que escrevem, que leem e escrevem, portanto, onde é que ela fica? Bom, ela fica maioritariamente no clero.
Eles dominavam o saber e tinham o monopólio de cargos públicos. Isto porque estamos a falar agora, o clero não é só quem está no mosteiro, o clero é tudo mais do que um mosteiro. Portanto, saímos do mosteiro enquanto local e agora estamos a falar do poder da escrita. Porquê? Porque são os monges copistas que estão dentro do mosteiro que fazem o principal trabalho em reproduzir os livros. Daí essa relação. Mas o clero é muito mais do que isso. É igrejas, é tudo muito mais do que o mosteiro. E, portanto, a maioria dos letrados eram eclesiásticos, vindo da scriptoria, que é scriptorium, mas no plural, conventuais, portanto, estes locais, como vemos à direita, onde copiavam e estudavam. A produção da escrita quase só existe nos mosteiros, não é? Portanto, o espaço monges especializados copiavam à mão documentos dos mosteiros, livros religiosos e livros em geral. E, portanto, poderia haver pedidos a estes monges copistas para copiarem, poderia haver algum tipo de pagamento e depois haver uma disseminação através destas cópias e, portanto, era muito à base disto. Como é que isto, voltando a ligar-se com o módulo 2, portanto, no módulo 2 nós temos a língua latina, a escrita torna-se capital no final do Império Romano, escrita. E, portanto, vamos iniciar esse tipo de escrita na Idade Média, mas já no período, no que diz a época carolíngia, já com as letras que depois vão ser mais aquelas que nós conhecemos, e vão ficar este tipo de escrita, que é de difícil leitura. Portanto, começam aqui a observar estas miniaturas e iluminuras, tem algum texto, não é fácil de ler, para além de estar muitas vezes numa língua antiga ou de transição do latim ao período das línguas aqui europeias, indo-europeias, e portanto não é fácil. Temos também o surgimento, onde é que está a arte? Portanto, a arte não está na arquitetura, maioritariamente neste módulo, mas também está muito nos livros, e portanto aqui a arte surge como iluminuras e miniaturas em livros, e alguma escultura, como vamos ver, pouca pintura, mas é muito aqui à volta da... Eu deixei aqui pelos sulcos, criados pelos saltos. um excerto do filme do Nome da Rosa de 1986. Deixei um excerto do filme O Nome da Rosa de 1936, para eu não estar a ouvir por causa do vídeo, em que surge o sítio do scriptorium, e eu era isto que queria gostasse que vocês visualizassem um bocadinho, já que não vão ver o filme porque é muito longo, têm conceitos diferentes, e daí estar a haver esta discussão sobre o riso. Os franciscanos eram conhecidos por serem mais alegres, mais dedicados à alegria e ao amor, e outras ordens como estas mais antigas. O que eu queria era que vocês vissem, não era tanto o discurso, mas estão a ver aqui o local. Qual era a mesa do Os locais, pronto. Este filme é muito interessante, é longo, quem quiser pode visualizar, que remete muito bem para este período do módulo 3. Acho que é muito interessante em relação ao mosteiro, surgem inúmeros espaços do mosteiro. Uma das obras mais importantes neste período, é o livro de Kells. Só o livro de Kells dava uma obra, e eu não quero estender porque já estamos a demorar bastante. Eram muitas vezes ilustrados com iluminuras e miniaturas, e o isolamento e as dificuldades de comunicação desenvolveram caligrafias e alfabetos diferentes que correspondem a diferentes regiões, mosteiros e abadias. O livro de Kells é muito interessante porque artisticamente, ao nível não só da caligrafia, mas toda a parte estética, plástica, de decoração, parte decorativa, caligrafia, tudo mais, é muito fora do que vemos no resto da Europa. Daí ele se ficar à parte do programa. Vamos ver aqui umas imagens. The Book of Kells, said to be Ireland's most precious medieval artifact, containing the Gospel books Matthew, Mark, Luke and John. A centuries-old treasure created to illuminate Jesus' life, the Book of Kells is a spectacular work of artistry and symbolism used by Irish missionaries to draw attention to the Gospels in the spread of Christianity during the Middle Ages. The Book of Kells, thought to be one of the oldest surviving texts in the form of a book, is lavishly embellished with scenes and letters in gold leaf and colored inks, handwritten on parchment. During the English Reformation in 1541, the Church took the book for safekeeping until it was returned to Ireland, and in the 19th century given to Trinity College in Dublin, where it is on display today, amazingly preserved. Engage with this book of books, a book for all time. Bom, é um livro em pergaminho, portanto em pele, não é? E
tem não só pigmentos, mas também ouro, portanto tem um grande elevado valor, não só é um grande testemunho deste período, como tem um elevado valor ao nível dos livros em geral, da história da humanidade. Eu vou finalizar com a coroação de Carlos Magno, um pequeno vídeo a explicar, sublinhar o Natal de 800, do ano 800 foi o ano da coroação, e vamos só ver quem foi Carlos Magno, qual a sua importância e a sua transição para o cristianismo e a cristandade, que vai permanecer pelo módulo 3. Durante muito tempo, a Idade Média ficou conhecida como Idade das Trevas, por ser considerada um tempo de ignorância e superstição. No entanto, diversas pesquisas mostram que, ao contrário do que se pensava, a Idade Média foi um período de grande desenvolvimento cultural, intelectual e artístico. Grande parte desse progresso foi incentivada pelo rei dos francos, Carlos Magno. Filho de Pepino o Breve, Carlos Magno assumiu o trono franco no ano 768 e fundou o Império Carolíngio. Para ampliar as fronteiras de seu reino, ele dominou os povos da Saxônia, da Baviera e da Lombardia, convertendo-os ao cristianismo pela força. Assim, Carlos Magno tornou-se senhor de praticamente toda a Europa Ocidental e expandiu a religião cristã por todo o seu império. No Natal do ano 800, foi coroado imperador do novo Império Romano do Ocidente pelo Papa Leão III em Roma. Com essa coroação, tanto a Igreja Católica quanto Carlos Magno reforçaram sua autoridade sobre a Europa Ocidental, legitimando seu poder nas províncias, condados e marcas. O êxito da centralização política e econômica de Carlos Magno possibilitou um dinâmico movimento cultural, denominado Renascimento Carolíngio. Carlos Magno atraiu para sua corte os maiores sábios e eruditos da época, além de incentivar o estudo do latim, que caíra em desuso com os povos germanos, e promover a reforma da escrita para facilitar a comunicação. Novas escolas foram criadas nos monastérios e as que já existiam foram reestruturadas. Estudavam-se, por exemplo, aritmética, geometria, astronomia, retórica e dialética. Um dos principais objetivos desse movimento era a formação intelectual do clero, para melhorar a orientação dos fiéis e fortalecer o controle sobre eles. A cópia de manuscritos de textos religiosos, como a Bíblia, ou de escritores clássicos da cultura greco-romana era uma das atividades realizadas nos monastérios. Muitas obras importantes da antiguidade, como as de Cícero, Sêneca e Virgílio, só chegaram aos nossos dias graças a esse trabalho. Pelo menos 7.000 livros recuperados naquela época são conservados até hoje. Além dos livros, foram preservados esculturas, afrescos e iluminuras. Com essa intensa produção cultural do Renascimento Carolíngio, a ideia de que o período medieval tenha sido a Idade das Trevas revelou-se incorreta. Só fazer a ressalva, não confundir o Imperador Constantino com Carlos Magno, uma coisa, tá bem? Portanto, Carlos Magno já é do período do, dizem, Renascimento Carolíngio. Nós, Idade Média, tem muitas denominações. O que é importante é vocês compreenderem e decorarem o ano, o Natal de 800, é a coroação de Carlos Magno. Pronto, chegámos ao fim da nossa aula sobre o mosteiro, o local. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar os links todos aqui da aula de hoje na descrição. E até uma próxima aula. Bem-vindos a mais uma aula História da Cultura e das Artes, módulo 3. Hoje vamos falar sobre arquitetura, e a arquitetura neste módulo enquadra-se muito
nas igrejas, nos mosteiros. Estou com o cabelo enorme, não sei onde é que eu hei de o pôr. Bem, vamos lá. O que é importante reter e que convém quem estuda para exames principalmente fazer? Desenhar a planta, pode ser de forma simples, por exemplo, 2 cruzes, uma maior e uma menor dentro dela, e começar a indicar as zonas principais. Esta é uma planta simplificada, porque a seguir é um bocadinho mais complexa e pode começar a complicar. As questões principais ou as características principais da planta de cruz latina, que é assim que ela se designa, a cruz grega era a meio, a cruz latina sobe, fazendo a forma de cruz, de Cristo na cruz, apresentando-se como, se retiverem isto em mente, se imaginarem, portanto, Cristo na cruz, vai fazer sentido com algumas das palavras que depois vamos ver aqui. Termos importantes: transepto, cruzeiro, absidiol, deambulatório, cabeceira, cripta, nártex, átrio, torres sineiras. Pronto. Aqui o que é mais importante então, agora estão a ver como esta planta já é um bocadinho mais complicada, tem mais cores e confusões. Primeira questão, vamos de fora para dentro desta igreja. Temos o átrio, ok, pronto, a parte principal normalmente não é questionada, não se pede para ser identificável. Estamos aqui na parte da entrada. A primeira, quando entramos logo na igreja, deparamos com uma zona que chamamos de nártex. Está aqui, a cor-de-rosa. Esta parte primeira, eu vou colocar aqui só para se ver onde andamos. Portanto, estamos aqui, onde surgiu a bolinha cor laranja. Portanto, nesta zona onde está a bolinha cor laranja, chama-se de nártex e é a parte principal, a primeira parte da entrada da igreja. De lado deste nártex temos normalmente as torres sineiras de cada um dos lados, que está a roxo, onde eu estou a indicar aqui com estas, porque não se vê o rato. Torre sineira, portanto, de cada lado do nártex temos as torres sineiras, onde normalmente estão o quê? Os sinos, daí o nome sineira. Depois caminhamos na parte principal e temos aqui nesta zona a cor laranja, e temos aqui a nossa bolinha cor laranja a navegar, a nave central, que é a principal. De lado desta nave central, portanto, a nave mais importante, a central está no meio, está no centro, no que caminhamos temos as naves laterais, que é uma aqui deste lado esquerdo e outra do lado direito. Portanto, temos estas aqui, naves que são laterais à central. Chegamos a um certo ponto, está o coro, aqui a verde, mas a parte mais interessante e principal aqui, onde se cruza tudo, como diz a palavra cruzar, cruzeiro. Portanto, a zona em que os braços, vamos imaginar, portanto, temos aqui a cabeça de Cristo, aqui está o corpo, estes são os braços, em que os braços e o tronco da nosso Cristo aqui deitado sobre esta planta, temos esta parte principal, onde estes dois blocos principais se cruzam, o cruzeiro. Onde se cruzam, o cruzeiro. É assim que se designa, já não se esquecem. Portanto, onde tudo se cruza é o cruzeiro. Cada bracinho da nossa figura, temos do lado direito e do lado esquerdo, chama-se transepto. Portanto, que atravessa a nave principal. Já vamos ver algumas definições escritas. Caminhamos aqui para a cabeceira, que é a cabeça do nosso Cristo deitado. Portanto, a zona, vamos imaginar que isto é a cabeça, tanto assim é que estas capelas radiantes é como se fossem, não é? A coroa a ser radiante, não é? A parte da coroa de Cristo, é essa a intenção de serem capelas radiantes. Portanto, temos aqui, nossas capelas radiantes está aqui escrito, a amarelo, e dentro delas temos o deambulatório, onde deambulavam, e dentro ainda a ábside ou capela-mor. A única coisa que nos ficou aqui de ver, que normalmente está ainda nos bracinhos, no topo dos bracinhos, são o que se designam de absidiolos, que são estas pequenas capelas que não são radiantes porque não estão na cabeceira, mas que são designadas como absidiolos. Portanto, o que é que eu recomendo normalmente aqui?
é fazer este esquema, mesmo que seja à mão, e ir identificando até que consigam identificar sozinhos. Portanto, é uma questão de memorização. Apesar de algumas estarem até terem algum fazerem sentido, como o cruzeiro, onde tudo se cruza, ou a cabeceira, que é fácil de identificar. O resto tem mesmo que ser nave central, talvez seja o mais fácil, naves laterais, mas depois temos a palavra nártex, que é um bocadinho mais sempre difícil de decorarem. A parte da ábside ou a capela-mor aqui no centro, na parte principal da cabeceira. Portanto, tudo isto convém irem treinando por memorização. Portanto, algumas definições. O transepto são os nossos braços, não é? Do Cristo deitado, parte do edifício de uma ou mais naves que atravessa perpendicularmente o corpo principal perto do coro e dá ao edifício a sua planta em cruz. Portanto, sem o transepto seria só algo vertical. Onde tudo se cruza, a área de interseção destes dois eixos chama-se cruzeiro, como tivemos a ver. Deambulatório é uma passagem que circunda a área central, na zona da cabeceira, está entre as capelas radiantes e a ábside ou capela-mor, e a nártex é a zona de entrada de um templo. Cabeceira, como eu tenho dito, é a zona da cabeça. Se imaginarem, está aqui a minha bola, imaginarem aqui Cristo na cruz virado para nós, portanto a cabeça será a cabeceira. Se vos ajudar a memorizar melhor. A cripta, que é algo que normalmente não se fala, mas que é importante designar, é a construção subterrânea geralmente feita em pedra, e muitos destes edifícios tinham. Sistemas de cobertura que vão dar sustento a estes edifícios arquitetónicos, temos as bóvedas de berço de pedra, que são designadas como arco romano ou arco de volta perfeita ou de volta inteira. Normalmente, quem segue para o ensino superior, a designação utilizada é arco de volta perfeita, é que fica mais standardizada, mas qualquer uma delas é correta. E voltando aqui então ao nosso módulo 2, portanto, arco de volta perfeita, se colocarem um compasso, fizerem com uma circunferência, ela é perfeita, não é? Um arco de volta perfeito. As naves laterais são abóbadas de arestas, portanto, já vamos ver uma imagem, penso que tenha aqui uma imagem melhor, andar para a frente e para trás, portanto, já devia ter corrigido isto. Bom, vou buscar. Já devia ter corrigido isto. Estas. Portanto, abóbadas das arestas, que também já demos em módulos anteriores, são estas assim cruzadas. São como se fossem duas abóbadas de berço, mas cruzadas. Fica aqui está a aparecer em cima de mim. Vou ficar aqui. Portanto, isto é uma abóbada de arestas. Continuação com a utilização de contrafortes para aliviar a carga. Contrafortes é o que está aqui nesta imagem, vão ampliar ligeiramente para se perceber. Portanto, isto aqui é amarelo. Já perdi a minha bolinha. Esta zona aqui, a amarelo, o nosso contraforte, que normalmente está onde estão estes arcos, portanto, normalmente acabam estes arcos, muitas vezes acontece, e lá do lado de fora temos um contraforte, para a utilização do apoio da construção, e vai fazer com que os edifícios não caiam. Portanto, características deste tipo de arquitetura é paredes grossas com poucas aberturas, só no gótico, não é? No próximo módulo é que eles vão abrir, vão rasgar os edifícios com vidros para a entrada de luz. Até agora não, agora é o contrário, temos tudo muito às escuras, muito à luz das velas. Uso contrafortes, que é o que temos aqui. Portanto, é isto aqui, estes bocadinhos de parede que vemos do lado exterior. E decoração com elementos geométricos zoomórficos antropomórficos, que é o exemplo, por exemplo, que temos aqui nesta imagem. Portanto, vão surgir aqui. Qual é o objetivo? É uma função moral, cívica e religiosa. Não se esqueçam de diferenciar a moral da religiosa. Uma pessoa pode ser moral, mas não ter propriamente uma crença religiosa. Não confundir estas questões, que ficou em dúvida na aula, e bem. Arco de volta perfeita. Portanto, ok. Vamos então ao portal românico, que normalmente também são perguntas de caracterização para definição do que é que caracteriza um portal românico, etc. Portanto,
Algumas das palavras que convém memorizar: arco de volta perfeita, já vimos antes, não é? Arco de volta perfeita. As arquivoltas são esses arcos repetidos no seu interior, ficou designado como arquivoltas, é uma das palavras que tem mesmo que memorizar, não há forma de, de se fazer uma associação. O tímpano, normalmente, dependendo das turmas, com os de música normalmente é mais fácil. Se colocarmos aqui, por exemplo, vou só buscar aqui uma ajuda a memorizar. Portanto, se tivermos aqui a imagem de uma orelha e os arcos de volta perfeita, não é? Temos ali estes arcos de volta, porque aqui está tão grande. Portanto, se colocamos uma orelha assim e colocamos assim os arcos de volta perfeita e as arquivoltas, que são normalmente estas partes mais interiores do ouvido, vamos ter no centro o tímpano. Se ajudar em termos da associação uma orelha, temos a arquivolta, que é este arco principal da nossa orelha, não é a linha principal. As arquivoltas são estas pequenas reentrâncias que temos da orelha e o tímpano é o tímpano na parte principal. Depois, o que é que sustenta a nossa orelha no portal românico é o que já vem dos módulos anteriores: colunas com capitel. Isto já está batido, não é? Não vale a pena estar aqui com... Os castelos, normalmente também, devido a não só às redes sociais, mas às séries que têm saído mais recentemente, os castelos é muito comum e normalmente não requer tanta explicação. O que é importante aqui, que também vocês já normalmente sabem das séries, a população vivia dentro destes castelos, muitas vezes, não é? Nesta época, tinham cemitérios dentro, a população vivia, portanto, dentro destas muralhas, junto ao castelo, e, portanto, tem pátio, muralha, torres de homenagem, cozinha externa, atalaia, portão de entrada, com ponte levadiça, poço. Vocês já muito sabem, normalmente não vale a pena desenvolver muito a questão dos castelos. Deixei aqui alguns exemplos: Castelo de Lisboa, Guimarães, entre outros. Em Portugal temos inúmeros que ainda mantêm as suas muralhas e as suas linhas principais. Felizmente não sofreram de grandes restauros estilísticos e que alteraram muito. Depois, alguns exemplos do românico em Portugal. Para encerrar esta aula de arquitetura, temos a Igreja de São Vicente de Sousa em Falgueiras. Isto é tudo retirado da rota do românico. Eu aconselho e vou deixar o link desta rota do românico, é um site muito bom sobre o românico em Portugal. Um exemplo, estão a ver aqui poucas aberturas. Temos o nosso portal românico com o arco de volta perfeita, as arquivoltas. Deixem-me pôr aqui o meu cilindro, para vos dizer onde estamos. Portanto, seguindo aqui o meu círculo, temos o arco de volta perfeita, as arquivoltas, que são arcos de volta perfeita, mas dentro, são aqueles que vão diminuindo a escadinha, e temos o tímpano aqui no seu interior, temos as colunas com capitel. Portanto, não há nada mais característico do que este tipo de portal românico e a igreja românica. Uma abadia, relembrando a aula anterior, a questão das ordens, a ordem benedita e a ordem cisterciense, da abadia cisterciense de Fontfroide em França, é uma abadia muito interessante que tem este arco de volta perfeito, este tipo de construção. Estão a ver estes contrafortes aqui, portanto, andamos aqui, esta pouca iluminação, não é? Poucas janelas, temos os contrafortes aqui logo junto à parede, temos os arcos de volta perfeita, colunas com capitel, portanto, temos toda uma arquitetura românica desta abadia de Fontfroide que já surgiu em exame, é um dos exemplos de uma abadia. Dei o nome do tipo de cerveja da abadia, que vocês aí sabem logo o que é, não é? Abadia, que surgiu aqui, exatamente, na abadia, produzida em abadias da ordem de Cister. Outro exemplo, isto ficou, peço desculpa, andarmos de Portugal para a França, de França para Portugal, de Penafiel. Também temos então o nosso portal românico, relembramos, arco de volta perfeita, arquivoltas, o tímpano, as colunas com capitel, poucas aberturas. Aqui não vemos os contrafortes, mas de certeza que eles estão. Surge já aqui uma coisa que se chama rosácea, que vamos depois explorar. Deixem-me aqui só
dar-vos aqui um reforço. A rosácea é um ornamento utilizado normalmente na fachada principal, entrada de luz, com vitrais. Esta é bonita. Esta já é arquitetura gótica. Atenção. Vamos tentar por aqui uma coisa românica. Convém habituarem-se também a pesquisar, não é? Quem está a estudar para exame, muita pesquisa e como pesquisar, como tirar as vossas dúvidas. Portanto, não há muita coisa, porque isto já é final do românico, isto já é uma característica muito do gótico. E não convém confundir aquilo que é do românico e que depois teve intervenções posteriores. Vamos ver aqui um pequeno vídeo da rota do românico. Da rota do românico que eu estava a falar, o site é muito curto, vamos ver. Portanto, como veem, isto já é barroco, isto já é rococó, já é muita intervenção, isto não é o original. O original é muito em pedra. Só que isto foram intervenções posteriores sobre estes mosteiros românicos e que ficou assim. Vão ver? Isto é mesmo românico. Românico. Estão a ver? Despido, sem aberturas. Isto já tem muita intervenção posterior. Muita intervenção posterior. Vamos ver, isto já é 1755 para a frente. Estamos a ver estes douramentos, estas colunas. Nada disto representa o românico. Estão em sítios de mosteiros ou igrejas românicas, só que depois tiveram. O tempo passou, não é? As pessoas evoluíram e foram fazendo intervenções. Mas realmente é muito à pedra, portanto, muito pedra. O românico, muito despido, poucas aberturas, não há cá folhador e colunas tortas, como nós vimos ali. A Catedral de Santiago de Compostela é característica desta cruz latina, apesar de ter muita intervenção posterior, mas é também uma planta muito semelhante àquela que temos visto. Elas podem ter pequenas variações, mas normalmente baseiam-se muito nesta de Santiago de Compostela. Outro exemplo já a tocar, que é normalmente acaba aqui a aula, Catedral de Ely, que foi construída ainda na altura do românico, que fez a transição para o gótico, que vai ser o nosso próximo módulo. Portanto, quando voltarmos a falar de arquitetura, será arquitetura no gótico. Espero que tenha ajudado esta aula como algum apoio àquilo que temos falado, e até uma próxima aula. Bem-vindos a mais uma aula de História da Cultura e das Artes. Vamos continuar no módulo 3. Vamos hoje falar sobre a escultura românica. Começamos por uma frase do Papa Gregório Magno,
As obras de arte têm pleno direito de existir, pois o seu fim não era serem adoradas pelos fiéis, mas ensinar os ignorantes. O que é que isto já começa a querer dizer quando temos esta frase, esta afirmação? Por um lado, o reconhecimento da arte e das obras de arte, o facto de elas terem direito de existir, que é uma coisa que se tem discutido muito hoje em dia, determinada arte que vem para trás, arte e património, pois o seu fim não era serem adorados pelos fiéis, ou seja, neste caso o Papa está a dizer que a arte não é somente direcionada a quem já segue a religião, mas ensinar os ignorantes. Portanto, se a arte vai ensinar os ignorantes, temos aqui uma pequena pista de que não se lia, ou seja, a educação era passada por outra forma que não a leitura e a escrita. Quais são as principais características da escultura românica? Primeiro, a regressão técnica em relação ao período romano, ou seja, nós no romano, no módulo 2, tínhamos esculturas com movimento, ou até antes disso, por exemplo, esculturas como o Discóbulo e outras de grande referência desse período da Grécia Antiga e Roma Antiga. E, de certa forma, temos um retrocesso, porque as figuras vão ficar estáticas, vão ser simplificadas, as suas proporções não vão ser as ideais, e, portanto, dessa forma temos um certo retrocesso àquilo que é o realismo. É nesse sentido que a palavra retrocesso ou regressão surge. Predominam os relevos ligados à arquitetura em detrimento da estatuária. O que é que isto quer dizer? Que vamos ter a escultura associada à arquitetura, em vez de termos a escultura como um elemento pleno. Vou tirar só isto aqui. Como um elemento de vulto redondo, que se diz de vulto redondo quando podemos apreciar 360, não vamos ter a escultura como um elemento só, que podemos apreciá-lo à parte, como já acontecia em módulos anteriores, mas agora vai estar associado à arquitetura e vai predominar o relevo. Depois, no próximo módulo, voltamos então às esculturas de vulto redondo. As esculturas saem da parede e voltam a ter o seu espaço próprio. De influências bárbaras, temos os temas animalistas e vegetalistas, e de influências paleocristãs, portanto, anterior ao cristianismo, temos os motivos geométricos e vegetalistas. Em termos do relevo, o que é que nós podemos dizer em termos do relevo na escultura românica? A mensagem narrativa ou pedagógica, portanto, a questão de ensinar, do Papa Gregório já afirmava, que nós tínhamos a frase logo no início. Integra a arquitetura, como eu tenho estado a dizer. Depois temos pequenas esculturas ou relevos escultóricos em materiais diferentes. Temos pedra, metal ou marfim, e portanto não é somente em edifícios, podemos ter alguns elementos escultóricos, não é o predominante. Portanto, o predominante é, de facto, o relevo associado à arquitetura. Os capitéis, os portais, como já vamos ver. A figura humana é pouco realista, a anatomia está sempre diferente. Portanto, temos aqui um simplificar da representação, daí a questão do retrocesso. Já tínhamos escultura muito realista, com anatomia realista, a representação dos músculos, e agora de repente vamos para uma escultura deste género, que tem a figura estática, as proporções não são corretas, portanto daí usar-se a palavra regressão. Portanto, mais uma vez, temos esta imagem também que denota-se que as proporções são irrealistas, a cabeça é enorme face ao corpo, a figura está de frente, mas depois tem a cabeça de lado, portanto daí não existir esse realismo. Começa a ser, a questão da narrativa é que permanece, já vem dos módulos anteriores e permanece, portanto aqui também está a contar uma história, e atenção que isto é um capitel, portanto este pormenor que estamos a ver é um capitel, é o topo de uma coluna, aí se chama capitel. O nu raramente é representado, não existe perspectiva, composição geométrica com personagens colocadas em simetria, portanto é uma simplificação da parte da representação. Os temas são predominantemente religiosos, e são colocados em colunas, em frisos, em capitéis e portais. Portanto, esta imagem que nós temos aqui é um capitel. Aqui temos o portal de ratos, portanto, podemos ver que, para além de já ter existido alguma
erosão da pedra, as figuras eram bastante simplificadas, estavam de frente, as proporções não são realistas. Temos as características de um portal românico, que é o arco de volta perfeito, que aqui não se vê completo, depois temos aqui as arquivoltas no seu interior, os capitéis, os topos das colunas, as colunas, claro, a sustentar os capitéis, e temos o tímpano, que é onde está representada a principal cena. Uma das maiores referências em termos de portal românico é este em França, Vézelay, está aqui indicado no mapa um pouco a sul de Paris. Temos então um arco de volta perfeito, eu vou então inserir aqui temos, só que eu não tenho rato. Então vamos lá. Temos aqui o arco de volta perfeita, portanto este aqui mais de fora. Temos as arquivoltas aqui no interior, são estes pequenos arcos. E depois temos os capitéis aqui nesta zona. Portanto, do topo das colunas, aqui não se vê as colunas, já há uma imagem depois que ainda entra mais em pormenor, mas tem umas colunas a delinear aqui a zona da estrutura da entrada. O que é que nós vamos passar para a frente com isto? Eu aqui queria era mostrar o edifício, porque normalmente não se mostra o edifício para a pessoa ter uma noção, portanto vamos a falar deste portal aqui, ok? E depois no interior há mais. Portanto, temos aqui o edifício que não se costuma mostrar, é um edifício assimétrico, tem aqui algumas já adições do gótico, nota-se que isto é gótico, esta parte toda aqui, adicionado aqui do lado direito, portanto ela provavelmente originalmente era aqui, assim, não é? Ou então até mais baixa, agora não tenho. Portanto, o que é que nós temos aqui em termos de representação? Cristo e os apóstolos ao centro, e o resto do mundo representado aqui com inúmeras figuras, e o número de detalhe destas figuras não é muito comum no românico. Isto já tem aspectos de gótico, ao nível do detalhe, da quantidade de detalhe que nós temos aqui nesta obra. Apesar de tudo, ela é do período românico, representa o românico, temos a figura, vejam, o tronco, a parte de cima está de frente, as mãos são completamente desproporcionais, mas são grandes, uma questão também de importância que tem o facto de Cristo estar nesta posição, a cabeça é pequena, mas notem aqui a parte das pernas, que é o que mais intriga, que elas estão meio de lado, portanto a pessoa sentaria-se de lado com o tronco de frente. Aqui vê-se um bocadinho mais dos capitéis. Vamos ver aqui também a representação das figuras. E depois, em termos de características, elementos geométricos e vegetalistas são decorativos, preencheu o vazio, sobretudo nas arquivoltas e nos frisos e nas cornisas, portanto temos isto aqui. Esta zona aqui, depois também aqui esta zona, a parte inferior aqui do capitel. Mas andamos e não temos só a escultura, apesar de nós associarmos maioritariamente a escultura neste período da história da arte, também temos pintura. Pintura românica, e mosaicos e iluminuras, é o mesmo objetivo, temos o mesmo objetivo de educar, passar a doutrina, a fé, não é? Passar a mensagem de Deus e a questão pedagógica. Existem poucos vestígios da pintura românica, e temos influências paleocristãs, bizantinas e bárbaras. Muitas vezes as pinturas eram executadas em fresco, portanto gesso e depois aplicado o pigmento a deixar de secar, e os temas então bíblicos. Temos aqui dois exemplos. Este é um fresco, este principal, Cristo tem majestade. Normalmente aparece que Cristo tem majestade na sua postura. Em termos de características plásticas, portanto saindo um pouco da questão do contexto da pintura românica, mas entrando um bocadinho mais nas características plásticas,
O desenho prevalece sobre a cor. O que é que isto quer dizer? Muitas vezes não é compreendido. É que as linhas do desenho permanecem. E isto vai sair agora ao longo dos módulos. Nota-se que as linhas já não ficam. Portanto, há uma transição de cor suave que ainda não acontece aqui. Vejam só que as mãos têm os dedos todos definidos. Portanto, se aumentarmos aqui, estas linhas pretas que permanecem aqui em torno, pretas ou de outra cor, portanto, a demarcação dos limites, vejam as asas, esta demarcação, este de permanecer do desenho, prevalece sobre a cor. Portanto, não apagaram as linhas, podiam ter apagado, não havia necessidade. Mas como não há muita transição, iria ficar só uma mancha branca, por exemplo, as asas, deixou-se o desenho. É nesse sentido. Figuras não têm rigor anatómico, dá perfeitamente para perceber, portanto, vocês vêm do módulo anterior, dos dois módulos da Grécia e da Roma, quer dizer que há um grande respeito pela anatomia e uma procura pela representação fidedigna da musculatura e tudo mais para este tipo de figuras, portanto, esta rigidez de figuras. Não é? As posições rígidas, a ausência de perspectiva, mais uma vez, sempre batalhar no mesmo, a ausência de proporcionalidade, portanto, de cabeça, as mãos, pés, a altura das figuras, portanto, cabeça, mãos, pés, e a dimensão da figura não é proporcional. Vejam só o tamanho desta mão, desta figura do lado direito. Isto não é correto. Em termos de realismo, porque estas pinturas são corretas no seu tempo, não é? Não tenham isso. Portanto, estamos a falar de correntes diferentes e quanto mais andarmos na arte para o contemporâneo, como o cubismo e tudo mais, vamos ter aí também outra vez distorção, e não é? Porque as pessoas não sabiam representar. Bidimensional, esquematização geométrica dos corpos e dos rostos. Adão e Eva, portanto, é um tema que se tem falado bastante, tem surgido em videoclipes, etc. O tema, portanto, é sempre abordado, Adão e Eva. Vejam só a representação da musculatura. É feito com linhas, não é? Portanto, parece que são bonecos e foram demarcadas as zonas dos gêmeos, aqui das coxas na parte posterior, as costelas. Portanto, tudo isto, estas linhas, é o desenho que prevalece sobre a cor. Portanto, isto tudo é a mesma cor, as figuras têm todas a mesma cor, não há aqui uma diferença de tonalidades. Então a única forma de se limitar as formas é com o desenho. Vejam bem, as figuras aqui, vê-se bem. Portanto, isto não tem rigor, é uma representação da figura humana, dá perfeitamente para perceber as figuras. Temos a árvore do jardim, a tentação, que é a serpente, e portanto este tema, que sempre permanece muito nos temas religiosos, também está aqui representado à sua maneira, uma pintura de fresco. Para completar, Adão e Eva, fresco da ermida de Vera Cruz de Madrel, Segóvia, aqui ao nosso lado, em Espanha. Temos esta história muito curiosa de Santa Margarida, que é sempre apreciada pelos alunos por ser diferente. Portanto, Santa Margarida, houve um príncipe, uma figura importante que quis namorar Margarida, e ela recusou-se e disse que iria permanecer com Deus e com a sua devoção a Deus, e portanto o príncipe, não muito encantado, começou a persegui-la, e mesmo assim ela não cedeu, chegou a ser torturada e por fim foi decapitada, tudo por uma questão, pelo menos é isso que indica a literatura, uma questão de ciúmes, digamos assim, uma questão de escolha, de devoção a Deus. Portanto, nesta pintura sobre madeira, que é curioso também já começar a existir e aparecer pintura sobre madeira, que depois vai permanecer até o Renascimento, Margarida a ser decapitada, não é? Cortarem já com, portanto, Santa Margarida, portanto, canonizada, e muitos seguidores de Santa Margarida permaneceram já com o seu símbolo do reconhecimento divino, não é? Os símbolos utilizados pelos artistas no cristianismo primitivo são o peixe, o símbolo do nome de Cristo, a pomba, o bom pastor. Portanto, tudo associado à história de Cristo. O bom pastor, o rebanho, quem é o rebanho são os seus seguidores, não é? A pomba, da questão da
da Trindade e da Anunciação, que depois vai permanecer, a pomba, não é? Que vai anunciar à Virgem que está grávida com Cristo, que vem o Salvador. É uma pomba, portanto, aí também simbolizar essa questão. E depois o peixe, que é muito curioso a questão do peixe, porque o peixe, os alunos apreciam sempre esta questão, que é como é que no final da Roma os cristãos eram perseguidos, como é que eles se identificavam? Portanto, não bastava perguntar, és cristão? Não era assim, não é? Portanto, como é que eles se identificavam? Porque o peixe, porque chegavam a um sítio, os dois podiam estar a falar, podiam estar a encontrar-se, achando que os dois eram cristãos, portanto, um ou outro, não, as pessoas desconfiavam sempre se eles depois eram perseguidos, torturados e mortos, não é? Convém ter a certeza que não estamos a falar com um romano que está a tentar apanhar cristãos na época. Portanto, desenhavam metade do peixe e se a outra pessoa completasse a outra curva, portanto, se eu encontrasse-me com alguém, desenharia, por exemplo, esta curva aqui de baixo até aqui, e se a outra pessoa ficasse a olhar e não percebesse, não era cristão. Mas se a outra pessoa partisse daqui e terminasse o peixe com outra curva igual ao contrário, quer dizer que se entendiam. E que eram os dois cristãos. Portanto, era um certo segredo, era um código entre cristãos na época da Roma, e com a queda de Roma eles identificavam-se desta forma. Era uma espécie de código. Na pintura também temos as iluminuras. O que é que são as iluminuras? São pinturas em livros, são decorações de páginas de livros, de obras bibliográficas. Pinturas sobre livros sagrados, neste caso chamam-se códices. Códices são os livros de liturgia, não é? Os livros sagrados do cristianismo, da cristandade. Originária da arte paleocristã, desenvolveu-se muito na Alta Idade Média nos mosteiros. O que é que isso quer dizer? Falámos dos monges copistas no outro vídeo sobre o mosteiro local. Esses monges copistas copiavam, ilustravam e tinham toda esta arte. Portanto, esta arte pertencia aos monges dos mosteiros e faziam inúmeras ilustrações, digamos assim, não é? Que é o que são, ilustrarem Cristo em majestade, mais uma vez, é muito comum. E este aqui já é do final, já a transição para o gótico, temos já aqui a coroa portuguesa, portanto, inúmera ilustração já muito avançada. Mas em termos de referência que nós temos, para além do livro de Kells, já foi abordado no outro vídeo, temos as capas do Evangelhos de Lindau. Os 4 Evangelhos precedidos pela Epístola de São Jerónimo, a Damasum, tabelas e prefácios cânon, seguido de um capitular escrito e iluminado por um minúsculo carolíngio não particularmente elegante. Pronto, esta frase foi retirada, os links, eu vou deixar os links todos, não é? Como sempre. Mas o que interessa aqui são estas capas que foram produzidas e decoradas na altura do românico. Portanto, nós saímos de uma escultura, vou fazer mesmo assim um contraste, não é? Ratos, por exemplo, o Portal de Ratos. Mas também temos trabalhos muito interessantes, como as capas dos Evangelhos de Lindau, que são diferentes, que foram sendo adicionadas e foram... Eu tenho aqui um pequeno vídeo, mas é da arte, mostrar só para terminar este vídeo sobre a escultura e a pintura e as artes, mas maioritariamente a escultura, digo escultura e artes, que é esse, o PowerPoint tem esse nome, mas é maioritariamente a escultura que reina. Por fim, terminamos com a arte moçárabe, que é o quê? A arte produzida por cristãos peninsulares que viviam no território muçulmano submetido ao califa. O que é que isto quer dizer? Entre 711 e 1453 tivemos a presença de árabes que vieram do norte da África e conquistaram a Península Ibérica. Portanto, os 711 começam a conquistar, empurram os visigodos para cima, os lusitanos, pronto, queiram chamar, empurram o povo que lá estava para o norte, daí o românico ser predominantemente do norte, também foi onde começou, onde permaneceram, conseguiram ter território e depois voltaram a descer. Portanto, do sul temos cada vez menos vestígios românicos, porque quem estavam eram os muçulmanos. Portanto,
O que nós temos aqui são, ainda assim, cristãos que viviam neste território muçulmano submetido ao califa, que é isso que está aqui, e que deixaram os seus testemunhos e que deixaram a sua arte. Este nome chamam-se os moçárabes, portanto, cristãos que viviam sob o domínio muçulmano. Eu vou só mostrar aqui um bocadinho de um cântico que não é gregoriano, mas de canção visigótica, portanto, os visigodos com o moçárabe. Portanto, é uma mistura. Não é o canto gregoriano em pleno, como já vimos, mas tem. Nota-se que é semelhante. Desculpa. Nota-se que é semelhante, mas que é diferente ao mesmo tempo. Se colocarmos a música, o canto gregoriano ao lado desta. Ainda assim, as influências permanecem e desenvolveu-se maioritariamente esta arte moçárabe entre o século IX e o século XI, porque foi onde esteve mais, foi o período que esteve mais estável. Depois são as movimentações territoriais, tanto antes como depois. Deixou influências na pintura, na escultura, na arquitetura e também na azulejaria, portanto temos a pintura, a escultura, portanto isto estão a ver, mais um capitel, ok? Mais um capitel. A escultura é muito nestas... A arquitetura, estes arcos, por exemplo, muito típicos do Moçárabe, que são mais de volta perfeita. São volta perfeita com uma continuação ainda dessa curvatura para baixo. E maioritariamente a azulejaria. A azulejaria moçárabe permaneceu, ainda hoje permanece, e nós temos tanto edifícios que têm influências moçárabes, como muita azulejaria também moçárabe. E que ficou, e que ainda hoje é ensinada. Por exemplo, este tipo de padrão ainda hoje é ensinado a alunos de património que reproduzem para substituir, e também uma questão de produção, estudos de produção da azulejaria que ficaram, que são considerados também do nosso património português. Com isto encerro a aula, espero que tenha sido bastante abrangente ao nível das artes. Estamos sempre na arquitetura, no românico, porque não falar um pouco das artes, maioritariamente esculturas, já sabemos, mas temos outro tipo de artes no românico, não podemos nos esquecer disso. Espero que tenham gostado e até um próximo vídeo.